A música estava alta demais. As risadas, afiadas, quase como facas cortando o silêncio dentro dela. O brilho do lustre refletia pelas paredes como se zombasse da sua dor. Amélia estava sozinha, na mesa do canto. Seus dedos apertavam a barra do vestido emprestado até quase rasgar os fios. Era para ser um dia de alegria, de celebração, o casamento da sua melhor amiga. Mas para ela parecia que alguém havia aberto seu peito e exposto o coração. Porque lá, no centro da pista, girando sob as luzes cintilantes, estava Daniel. O seu Daniel, o homem com quem ela havia sonhado o futuro. O mesmo que meses atrás dissera que ela não era suficiente. E agora? Ele sorria como nunca, segurando outra mulher nos braços, sua nova noiva, girando-a e inclinando exatamente como Amélia sempre sonhara que ele faria com ela. Seu peito queimava, a garganta fechava. Todos aplaudiam, gravavam vídeos, celebravam, mas Amélia queria apenas desaparecer. Foi então que aconteceu. A cadeira ao lado se arrastou, o ar mudou. Um homem inclinou-se na direção dela, voz baixa, firme e estranhamente protetora. Penha que você é minha só por esta noite. Amélia prendeu a respiração, virou-se e congelou. Ele tinha presença. Um olhar cinza, intenso, que parecia atravessar cada muralha que ela havia erguido. Era mais velho, elegante, seguro de si. E quando sua mão tocou a dela, quente, firme, quase autoritária, uma onda de adrenalina percorreu o corpo dela. Confiar em você, por quê? Murmurou Amélia com a voz trêmula. Ele não sorriu. Não recuou. Apenas repetiu convicto. Confie em mim. Antes que pudesse protestar, ele a puxou suavemente para a pista de dança. As conversas pararam. Olhares se voltaram. De repente, a garota invisível no canto virou o centro das atenções. E Daniel notou. Seus olhos estreitaram quando viu Amélia nos braços daquele estranho, alto, confiante, poderoso. O tipo de homem que fazia qualquer um dar um passo para trás. A música cresceu. Desconhecido, a girou com habilidade, segurando-a firme pela cintura. Você está tremendo, sussurrou ele. Porque isso é loucura, respondeu. Mas seu corpo o atraía, buscando o calor dele. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se lesse sua alma. Ou, talvez, seja exatamente o que você precisava. Naquele instante, pela primeira vez naquela noite, Amélia deixou de ser invisível. Ela já não era a amiga esquecida na mesa do canto, já não era a ordinária que Daniel havia descartado. Naquele momento, ela era inesquecível. Todos os olhos estavam nela. E embora seu peito ainda doesse, uma estranha centelha de desafio acendeu dentro de Amélia. Ela nem sabia o nome dele. Mas, naquele momento, agarrou-se às palavras do estranho como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Tinha que é minha esta noite. Porque fingir, mesmo que apenas por algumas horas, parecia menos doloroso do que estar em pedaços diante de todos. Mas quem era ele? Por que a escolhera? E por que, quando o maxilar de Daniel se contraiu do outro lado do salão, Amélia sentiu que aquele homem misterioso não a estava apenas salvando, mas iniciando algo que ela ainda não podia compreender. Seu coração acelerou quando a música mudou. A mão dele pressionou levemente suas costas. O olhar cinzento prendeu-se ao dela. E então, como se adivinhasse suas perguntas não ditas, o estranho inclinou-se novamente. Aqui, meu nome é Adrien Vale. Confie em mim. Esta noite está apenas começando. A valsa terminou. Mas Adrien não a soltou. Sua mão permaneceu em sua cintura, como se sempre tivesse pertencido ali. Amélia não sabia se os olhares da plateia pesavam mais do que a batida frenética de seu coração. Quando os aplausos explodiram, ela corou, tentando se afastar. Ah, obrigada, murmurou. Mas Adrien cortou, firme, sereno. Fique comigo. Antes que pudesse protestar, ele a conduziu até o bar. Os convidados cochichavam a passarem. Em ela, ele nunca traz ninguém. Sentada no banco alto, Amélia respirava rápido. Por que está fazendo isso? Adrien pediu 2 taças de champanhe sem sequer olhar para o garçom. Porque parecia que você precisava ser salva. Ela abriu os lábios incrédula. Eu não pedi para ser salva. Ele virou-se então, olhos cinzentos, firmes. Não.
Mas às vezes as pessoas certas aparecem antes mesmo de você pedir. A confiança dela a desestabilizava. Homens assim não olhavam para mulheres como ela, muito menos as puxavam para o centro do salão. E, no entanto, não conseguia se esconder, porque Daniel a observava. Daniel, com a esposa no braço, encarando-a como se ela o tivesse traído. A audácia dele fez o sangue de Amélia ferver. Ele me deixou. E agora está irritado porque não estou destruída. Adrienne, como se lesse seus pensamentos, perguntou em voz baixa. Você o perdoaria? Amélia piscou, surpresa. Perdoar quem? Ele inclinou discretamente o queixo em direção a Daniel. A garganta dela apertou. Não depois da forma como ele. Parou, envergonhada. Porque estava se abrindo com um estranho. Adrienne não pressionou. Apenas lhe entregou a taça e ergueu-a dele. Então, esta noite, Amélia, você não está sozinha. Vamos dar a ele algo em que pensar. As horas seguintes passaram como em um turbilhão. Adrienne permaneceu ao lado dela, apresentando-a a pessoas com quem jamais teria ousado conversar. Falava seu nome com tanta naturalidade que os olhares mudavam. De repente, ela não era invisível. Mas por trás do calor em seu peito, a dúvida latejava. Quem era esse homem que carregava tanto poder silencioso? Por que eu? A resposta começou a se formar quando Jéssica, a noiva, correu até elas. Amélia! Exclamou, agarrando-a em um abraço. Você está radiante esta noite. Então, reparou em Adrienne. Seus olhos se arregalaram. Espera. Esse é o Adrien Vale? Amélia franziu o senho. Você o conhece? Jéssica riu sem fôlego. Conhecer? Todo mundo aqui conhece. Ele é dono da Vale Enterprises, praticamente controla meia cidade. Pessoas imploram por uma reunião com ele. E ele está aqui, com você. O estômago de Amélia despencou. Ela virou-se para Adrien, que apenas sorriu de leve, como se nada fosse. Jéssica apertou as mãos dela, excitada. Amiga, você tem noção do que isso significa? Mais tarde, quando o salão esvaziou e a música suavizou, Amélia escapou para a varanda. A cidade brilhava abaixo, mas dentro dela tudo era confusão. Ela apoiou as mãos no parapeito, tentando respirar fundo. Não ouviu Adrienne se aproximar até sentir o casaco dele sob seus ombros. Você está tremendo, disse ele baixo. Amélia se virou surpresa. Eu não quis causar uma cena. Você não causou nada. A voz dele era calma. Eu causei. Seus olhos se estreitaram. Por quê? Por que eu? Você nem me conhece. Por um instante, a confiança dele vacilou. Um peso oculto brilhou em seu olhar. Porque às vezes eu enxergo partes de mim em outras pessoas. E esta noite eu vi você ali. E não consegui ir embora. As palavras atingiram a Amélia mais fundo do que ela esperava. Ela ia responder, mas passos soaram atrás deles. Daniel, de pé na porta, o rosto rígido, o maxilar travado. Amélia, disse, ignorando Adrienne por completo. Precisamos conversar. A voz dele cortou o ar frio como uma lâmina. Amélia apertou as mãos no corrimão. Uma parte dela queria ouvir, queria ceder como antes. Mas o peso do casaco de Adrienne sobre seus ombros era como uma armadura, e a presença firme dele ao seu lado tornava impossível recuar para antigas feridas. Adrienne não se moveu. Não precisou. Seu olhar fixo em Daniel parecia perguntar em silêncio. Olha, ainda acha que ela pertence a você? Amélia respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Eu não acho que tenhamos mais nada a dizer, Daniel. Daniel soltou uma risada seca, dando um passo à frente. Então agora você desfila com ele? O que está tentando provar? A mão de Adrien roçou de leve a de Amélia, um toque quase imperceptível, mas firme, como se a ancorasse. Sua voz saiu calma, precisa. Ela não precisa provar nada para você. A tensão no ar parecia faiscar. Daniel lançou olhares de um para o outro, até murmurar algo inaudível e sumir de volta pelo salão. Amélia soltou o ar, o peso no peito começando a se desfazer. Obrigada, sussurrou, quase sem voz. Mas você não precisa continuar me defendendo. Adrienne fitou, o olhar suavizando. Talvez não precise, mas eu quero. As horas seguintes foram mais tranquilas. Depois da recepção, Amélia caminhava ao lado de Adrienne pelas ruas iluminadas da cidade.
O salto emprestado batia no asfalto, enquanto ela apertava o casaco dele contra o corpo. Você não precisa me acompanhar até em casa, disse tímida. Eu sei, respondeu Adrian, firme, sem diminuir o passo. Mas deixe-me. O ar da noite cheirava a chuva e rosas frescas de uma floricultura, ainda acesa na esquina. Passaram pela livraria que Amélia tanto amava. Ela parou por um instante olhando as prateleiras cheias de livros que quase nunca podia comprar. Adrien percebeu. Você gosta de ler? Ela corou. Quando consigo, na maioria das vezes, livros de segunda mão. As histórias me dão um lugar onde consigo respirar. Um brilho diferente passou pelo olhar dele. Engraçado. Eu costumava pensar o mesmo. Amélia piscou, surpresa. Você? O bilionário que provavelmente tem o mundo aos pés? Ele riu baixo, mas sem arrogância. Ter tudo não significa sentir-se em casa em algum lugar. As palavras pairaram entre eles como uma confissão. E Amélia percebeu por trás do terno impecável e da confiança havia solidão também. Sentaram-se em um banco perto do rio, as luzes da cidade refletindo na água. Amélia, finalmente relaxando os ombros, perguntou baixo. Por que eu, Adrian? Você podia ter escolhido qualquer pessoa naquele salão. Por que me puxou para aquela dança? Ele ergueu o olhar para o horizonte pensativo. Por que você não estava fingindo? Todos lá usavam máscaras. Você era real. A garganta de Amélia se apertou. Ela não estava acostumada a ser vista assim, sem disfarces, sem julgamento. E, nas palavras dele, algo começou a se mover dentro dela. Não era amor, ainda, mas era possibilidade. Virou o rosto rapidamente, piscando para conter as lágrimas. E se eu não for suficiente? Adrien enfim olhou para ela, a voz firme, inabalável. Então são eles que nunca mereceram você. O vento do rio ficou mais frio. Amélia levantou-se relutante. Eu deveria ir para casa. Adrien também se levantou, alto, presente, mas nunca sufocante. Ofereceu-lhe a mão sem forçar. Ela hesitou, mas por fim entrelaçou os dedos nos dele. O caminho até sua casa foi silencioso, mas não pesado. Um silêncio seguro. Ainda assim, dentro dela, o aviso ecoava. Será que posso me arriscar de novo? Será que posso entrar no mundo dele, o mundo de Adrien Vale? Seu coração oscilava entre medo e esperança. A semana seguinte parecia saída da vida de outra pessoa. Amélia ainda cumpria seus turnos no café, esfregando balcões e servindo lattes. Mas, todas as noites, o celular vibrava com uma mensagem de Adrian. Nunca longas, nunca enfeitadas, apenas pequenas lembranças. Você já comeu hoje? Está livre para sua caminhada noturna. Ela dizia a si mesma que era temporário, que em breve ele se cansaria daquele papel de cavaleiro protetor e voltaria para seu mundo de coberturas e conselhos de administração. Mas ele não sumiu, pelo contrário, tornou-se mais constante. E essa constância abalava a Amélia mais do que a rejeição de Daniel jamais abalara. Então veio o baile de gala. Jessica ligou 2 dias antes, a voz em puro entusiasmo. Amélia, você vai com Adrien para o Harbor Foundation Gala. É o evento do ano. Políticos, celebridades, CEOs. Você vai brilhar ao lado dele. Amélia congelou, encarando a pintura descascada de sua pequena sala. Jessica, eu não pertenço a esse tipo de lugar. Jessica Ryu agora pertence. Adrien Vale não leva qualquer uma. Se ele escolheu você, é porque significa alguma coisa. Amélia não confiava, nem em si mesma, nem no mundo de Adrien. Mas quando ele próprio a convidou, o olhar calmo e firme, ela se viu dizendo sim. Na noite do evento, Amélia se encarou no espelho do banheiro, lutando com o zíper do vestido preto emprestado. O reflexo parecia de outra pessoa elegante, quase etérea. Os cabelos cacheados pela primeira vez em meses, os olhos mais brilhantes, embora ainda sombreados pelo medo. Quando Adrien chegou para buscá-la, não disse nada de imediato. Seu olhar percorreu devagar, respeitoso, até encontrar os olhos dela. Você está perfeita. E, de algum modo, não soou como um ensaio. O coração de Amélia tropeçou no peito.
O salão do gala era outro universo. Candelabros de cristal desciam de tetos mais altos do que o prédio inteiro onde Amélia morava. Riqueza e poder cintilavam em cada canto. E ela, de repente, não era mais a garota esquecida. Os garçons, com luvas brancas impecáveis, deslizavam entre a multidão equilibrando bandejas de champanhe. Fotógrafos disparavam flechas na entrada que explodiam contra vestidos reluzentes e ternos de grife. Amélia se agarrava ao braço de Adrienne, cada passo mais pesado que o anterior. Ela sentia os olhares, os sussurros cortando o salão como lâminas. Em ela, não parece como as outras. É simples demais. Deve ser passageira. Suas bochechas queimaram. Ela baixou os olhos, desejando desaparecer no chão de mármore. Adrienne inclinou-se suavemente, sua voz firme e protetora. Ignore-os. Eles falam porque não conhecem você. Mas Amélia conhecia a si mesma. E naquela sala cintilante sentia cada centímetro do abismo entre o seu mundo e o dele. O jantar foi ainda pior. A mesa brilhava com porcelana fina e talheres dourados, cercada por sorrisos ensaiados e vozes afiadas como veneno. Amélia tentava se manter em silêncio, mas uma mulher alta, com diamantes pendendo das orelhas, inclinou-se com um sorriso venenoso. Então, Amélia, onde vocês se conheceram? Em um casamento, respondeu, hesitante. As sobrancelhas da mulher se ergueram. Que pitoresco. A outro homem riu baixinho. E o que você faz? Amélia engoliu em seco. Eu trabalho em uma cafeteria. A risada não foi alta, mas suficiente. Um murmúrio de escárnio percorreu a mesa, disfarçado sob sorrisos educados. Uma cafeteria, repetiu a mulher dos diamantes. Tão encantador. O maxilar de Adrienne se contraiu. Sua voz cortou como aço. O trabalho dela é honesto, e eu respeito isso muito mais do que respeito pessoas que medem valor pelo tamanho da conta bancária. O silêncio caiu pesado, mas a ferida já estava aberta. As mãos de Amélia tremiam em seu colo. Pouco depois, ela se levantou, alegando precisar de ar. No corredor, suas pernas pararam ao ouvir duas mulheres cochichando, cruéis como lâminas escondidas. Você viu o vestido dela? Nem serve direito. São mais um projeto de caridade. Adrienne sempre enjoa. Em um mês, ela desaparece. Garotas como ela nunca duram. As palavras perfuraram como facas. Amélia encostou-se à parede, lutando contra as lágrimas. Eles não estavam errados, estavam? Ela era deslocada. Fingir que pertencia àquele mundo era uma piada cruel. Saiu pelos fundos, a noite fria cortando seu rosto. Seu peito arfava quando desceu os degraus de mármore. Adrienne a alcançou minutos depois. Amélia. Sua voz ecoou na rua vazia, carregada de urgência. Ela parou, enxugando os olhos. Não, não me siga. Ele diminuiu o passo, mantendo distância, mãos abertas. O que aconteceu? O riso dela quebrou em soluços. Você me arrastou para um lugar onde todos me viram como um erro. Riram de mim, onde eu não fui nada de novo. Os olhos dele suavizaram, mas a voz permaneceu firme. Você não é nada. Sou sim, gritou, a dor transbordando. Eu sirvo café, Adrienne. Eu peço vestidos emprestados. Eu não pertenço ao seu mundo. E hoje isso ficou claro. O silêncio se prolongou, pesado. Adrienne parecia querer se aproximar, abraçá-la, mas conteve-se. Em vez disso, murmurou. Então talvez seja o meu mundo que não merece você. As palavras eram bonitas, mas soaram como um curativo em uma ferida profunda demais. Amélia balançou a cabeça, recuando. Eu não posso ser o seu projeto, sua distração. Preciso me encontrar sozinha, sem ser humilhada por isso. O rosto de Adrienne desabou, mas ele não discutiu. Apenas assentiu, aceitando o que não podia mudar. Então se encontre, Amélia. Mas nunca mais acredite que você é comum. Ela virou-se antes que ele visse as lágrimas rolando. Caminhou pela noite, o vestido emprestado colado ao corpo, como um lembrete cruel de tudo que não era. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se realmente sozinha. Mas talvez era isso que precisava. Na manhã seguinte, Amélia acordou com os olhos inchados. O vestido pendia da cadeira, murcho, zombando dela. Enfiou de volta no saco e o escondeu. Dias se arrastaram em silêncio. A cafeteria voltou a ser sua âncora,
O chiado da máquina de café, o tilintar das xícaras, a rotina que a mantinha de pé. Temia os olhares curiosos de quem vira suas fotos com Adrien no gala. Mas logo percebeu algo inesperado. Alguns clientes sorriam, outros olhavam com respeito. Uma senhora, cliente antiga, inclinou-se no balcão e disse baixinho: "Você se portou com graça, querida. Não deixe ninguém dizer o contrário." Essas palavras acenderam em Amélia uma chama que ela nem sabia que ainda existia. Semanas passaram, e ela parou de esperar pelas mensagens de Adrien. Amélia começou a preencher suas noites com coisas que havia abandonado há muito tempo. Voltou a rabiscar em seu velho caderno de desenhos, a correr à beira do rio, a visitar brechós onde encontrava beleza sem etiquetas de preço. Inscreveu-se em aulas noturnas de administração no colégio comunitário. Não sabia aonde aquilo a levaria, mas pela primeira vez queria construir algo que fosse só dela. Numa noite, Jéssica ligou. "Amélia, você tá bem? Tem estado tão quieta?" "Estou melhor", ela admitiu. "Pela primeira vez em muito tempo. Sinto que estou me tornando alguém de quem realmente gosto." Do outro lado da linha, Jéssica ficou em silêncio por um momento antes de sussurrar: "Estou orgulhosa de você." Ainda assim, Amélia pensava em Adrien às vezes, no olhar firme, na forma como suas palavras a faziam sentir-se vista. Mas ela se lembrava, amor não podia ser sinônimo de resgate. Antes de tudo, precisava provar a si mesma que sabia ficar de pé sozinha, e pouco a pouco estava aprendendo. Numa tarde dourada, fechou o café após o expediente. O sol descia no horizonte, tingindo as ruas de ouro. Amélia respirou fundo, um sorriso leve surgindo em seus lábios. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve, não por aprovação de ninguém, não por vestidos emprestados ou salões cintilantes, mas porque havia escolhido a si mesma. Virou-se para ir embora. E lá estava ele, encostado em um carro preto elegante, Adrien Vale. Seus olhos a encontraram de imediato e, embora o coração dela acelerasse, seus passos não vacilaram. Ela já não era a mesma garota sentada sozinha naquele casamento semanas atrás. Agora era mais forte. Amélia parou a poucos passos dele, os braços cruzados como quem se prepara para o impacto. Os últimos raios de sol pintavam o rosto de Adrien, em dourado, revelando uma determinação tranquila em seus olhos. "Você é persistente", disse ela, a voz firme, mas cautelosa. Adrien afastou-se do carro, mãos nos bolsos. "Não persistente", corrigiu. "Paciente, há uma diferença." Ela arqueou uma sobrancelha. "Paciente com o quê?" "Com você", respondeu simplesmente. Seu peito se apertou. Semanas atrás aquelas palavras a teriam quebrado, mas naquela noite só a fizeram erguer-se ainda mais. Eles caminharam lado a lado pela rua silenciosa, o barulho da cidade se apagando à medida que o crepúsculo caía. Nenhum dos dois falou por um tempo. Amélia deixou o silêncio se alongar, testando se ainda se sentia pequena ao lado dele. Não se sentia. Finalmente, quebrou o silêncio. "Por que voltou? Você me viu partir. Me deixou ir." Adrien assentiu devagar. "Porque você precisava. E porque eu não queria ser mais um homem tentando te prender. Você tinha razão. Eu não posso te salvar. Só posso estar ao seu lado se você permitir." As palavras a fizeram hesitar. Ela o olhou de soslaio, e a sinceridade em seus olhos atravessou suas defesas. Ele continuou: "Eu não te quero porque você se encaixa no meu mundo. Eu te quero porque você me fez querer sair dele. Na noite em que te vi sozinha naquele casamento, percebi o que significava ser real. E eu tô cansado de fingir." Eles pararam à beira do rio. A água cintilava no crepúsculo. Amélia se apoiou no corrimão, procurando as palavras certas. "A vida inteira tentando ser suficiente para alguém", confessou. "Para Daniel, para minha família, até para estranhos em salas onde nunca pertenci. Acreditei que se parecesse perfeita, se agisse perfeita, alguém finalmente me escolheria." Virou-se para ele, a voz agora mais firme. "Mas eu aprendi que não preciso ser escolhida. Não mais. Eu escolhi a mim mesma." Os olhos de Adrien suavizaram. E pela primeira vez ele não tentou preencher o silêncio. Apenas deixou suas palavras ecoarem, respeitando-as. Sua garganta apertou. "Então, se você está aqui porque acha que eu preciso ser salva, está enganado."
Adrien deu um passo à frente, lento, deliberado, até que o ar entre eles pareceu vibrar com uma tensão elétrica. Eu não tô aqui para te salvar, Amélia. Tô aqui porque não quero perder a chance de te amar, se você permitir. O coração dela disparou. Procurou em seu rosto qualquer sinal de pena, de arrogância, de posse, mas só encontrou sinceridade. Amélia sorriu de leve, balançando a cabeça. Você é irritante. Ele arqueou os lábios num meio sorriso, já me disseram. Pela primeira vez em semanas, Amélia riu. Um riso leve, livre, que quebrou a tensão e abriu espaço para algo mais forte, mais caloroso. Ficaram ali enquanto as luzes da cidade se acendiam refletindo no rio. Adrien estendeu a mão, mas nessa vez não a pegou. Apenas a ofereceu. Esperando. Amélia olhou para a palma dele, depois para o reflexo dela mesma na água. Já não era a garota quebrada que se sentara sozinha no casamento. Era Amélia Parker. Mais forte, mais corajosa, suficiente. Colocou a mão na dele, não porque precisava, mas porque queria. Naquele instante, não se tratava de riqueza, poder ou status. Tratava-se de escolha. Duas pessoas, lado a lado. Não Salvador e Salva, não bilionário e barista. Apenas duas almas que encontraram algo real em um mundo feito de fachadas. Enquanto o rio levava o brilho da cidade, Amélia sussurrou quase para si mesma. Talvez hoje eu haja como se fosse sua, mas amanhã eu vou saber que é, porque eu escolhi ser. Os dedos de Adrien apertaram os dela suavemente, sua voz baixa e firme. E eu vou escolher você em cada manhã que vier.